Estamos aqui de volta para o estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Consistência dos relatos ao longo do tempo. O segundo sinal de lembrança de vidas passadas é a consistência. As crianças recontarão uma experiência de vida passada várias vezes ao longo de um período de dias, semanas, meses ou anos, sem fazer mudanças significativas na história ou em seus detalhes. Essa consistência ao longo do tempo é outra grande diferença entre lembrança de vida passada e fantasia. Na fantasia, a criança montará a história, mesmo que seja bem complicada, mas raramente se repetirá com os mesmos detalhes na próxima semana, no dia seguinte ou até no minuto seguinte. As fantasias são provenientes da imaginação. São voláteis, podem ser retocadas, modificadas ou esquecidas. Lembranças de vidas passadas são como um filme mental de eventos reais e pessoalmente significativos. São duradouras, como lembranças de eventos cruciais desta vida. Cada vez que a história é contada, a criança olha para dentro de si e descreve as mesmas imagens residentes em sua memória. A história e os detalhes permanecem constantes, mas a criança pode adicionar detalhes ou episódios à medida que o seu linguajar se desenvolve ou à medida que o que virem e ouvirem no mundo exterior as faça lembrar do passado. Esses detalhes adicionais servem para dar corpo ao arcabouço de uma história que, em muitos casos, começou apenas com fragmentos. Quando Chase fez a segunda regressão à sua existência durante a Guerra Civil, reconheci essas características pela primeira vez e me surpreendi. Não havíamos discutido os detalhes da sua lembrança nos anos seguintes. Entretanto, na segunda regressão, a história de Chase continuava inteiramente consistente com a primeira, até o nível dos mais simples detalhes. Galinhas correndo pela estrada empoeirada, ao lado dos canhões, a descrição do hospital de campanha. Ele foi capaz de ampliar o relato, pois seu vocabulário havia aumentado, mas o âmago da história permanece intacto, inclusive a sequência dos eventos. Aquela consistência era extraordinária, porque muita coisa tinha acontecido desde então. Na verdade, Chase lembrava de mais detalhes de sua lembrança de vida passada do que de sua vida em Asheville antes de nos mudarmos. Porque foi traumática, né, amigos? Quando é traumático, a gente não esquece. Conhecimento que ultrapassa a experiência. Se você ouvir seu filho de poucos anos falar de coisas que você sabe que ele não teve oportunidade de aprender ou de ter tomado conhecimento, é provável que esteja ouvindo uma lembrança de vida passada. Ao avaliar esse sinal, você é que julgará o que está além da experiência da criança. É óbvio que é mais fácil saber o que ele sabe do que não se ele for muito pequeno, se não tiver vivido longe do seu alcance. Você conhece ao que ele foi exposto em termos de conversas, rádio, TV, filmes, livros. Então, por exemplo, se seu filho, de 1 ou 2, 3 anos, começar a descrever os detalhes da rotina diária de um marinheiro num navio, disser corretamente o nome dos mastros da embarcação, se você tiver certeza de que ele nunca aprendeu aquilo, nem você conhece esses detalhes, isso pode ser sinal de uma lembrança de vida passada. Com crianças mais velhas e experientes, pode ser mais difícil discernir como aprenderam coisas que aparentemente estão além de seus conhecimentos, especialmente se já frequentaram uma escola. Mas siga sua intuição, verifique. Se suspeitar de que seu filho esteja falando de uma experiência de vida passada, tente fazer uma pergunta direta. Como é que você sabe disso? Se responder apenas sei, continue investigando. Você pode vir a descobrir alguma coisa. Ele pode se abrir e dizer: quando eu estive aqui antes e você não era minha mãe. Algumas vezes a lembrança pode ser identificada por um único comentário, contendo informações que sabemos estar além do conhecimento e da experiência da criança, fazendo-nos cair para trás de espanto. Dentes de prata. Karen Greene, que mora numa área rural de Illinois, levava sua filhinha de 3 anos, Lauren, ao dentista para casa. Do dentista para casa. Lauren tinha colocado obturações de prata nos dentes, nos dentes de trás. Tinha se comportado muito bem, sem chorar, cooperado com o dentista. No caminho para casa, disse em tom preocupada: Não gosto de ter dentes de prata.
Lembra quando morremos juntas naqueles malvados roubaram os nossos dentes de prata? Ao ouvir aquilo, meu coração começou a bater loucamente, meu corpo pôs-se a tremer. Estacionei por um instante no acostamento da estrada para não correr o risco de um acidente. Como somos judeus, percebi imediatamente que ela estava falando do Holocausto. Os nazistas retiravam os dentes de ouro e de prata de suas vítimas. Sabia que não tinha ouvido errado, sabia que não era brincadeira. Honestamente, não sabia o que dizer daquilo. Sentia a veracidade do que minha filha afirmava. Acreditei piamente que ela estava se lembrando que nós duas termos estado juntas em algum lugar e de terem retirado nossos dentes de prata. Lauren não demonstrava medo ao falar daquilo. Disse aquilo como quem dissesse: não é chato quando você quer andar de bicicleta e não pode porque está chovendo? Falou como se soubesse que eu entenderia perfeitamente o que ela estava falando, como se lembrasse de algo que esperava que eu reconhecesse por termos partilhado. Não havia ansiedade na voz, apenas preocupação de que os malvados ainda pudessem querer seus dentes de prata. A possibilidade de que Lauren conhecesse tal detalhe da história é absolutamente nula. Mesmo minha filha, de 10 anos, que sabe o que foi o Holocausto, deve desconhecer o detalhe sobre os dentes arrancados. Certamente não souberam disso pela TV. Nunca li nada sobre o Holocausto para elas. Naquele momento, senti um grande carinho por Lauren e acreditei no que ela me dizia. Pensei que era uma bênção saber que estava tendo uma vida feliz depois da terrível tragédia em sua vida passada. Bastou um comentário de Lauren para que Karen percebesse do que ela falava, muito embora a reencarnação fosse algo que ela mesma jamais houvesse cogitado. Distorções podem aparecer nas lembranças de vidas passadas, como acontece nas lembranças da vida atual. Todos nós já tivemos a experiência de, ao descrever algo que aconteceu no passado, sermos corrigidos em algum detalhe por alguém que esteve presente conosco. E não negamos a lembrança dizendo: não se preocupem, como não consegui me lembrar de todos os detalhes. Acho que isso nunca aconteceu. Ao invés disso, continuamos com o mais importante da história e passamos por cima do detalhe controverso. Tratem as lembranças de vidas passadas da mesma forma. Reconheçam a história como um todo, especialmente se os outros sinais de lembrança de vidas passadas estiverem presentes. Geralmente, as afirmações feitas com naturalidade de quando eu morri são o melhor indicador de que as crianças muito pequenas estão falando de lembranças de vidas passadas. Por uma razão, não demonstrou o Dr. Stevenson. A morte é um evento de vida passada mais comumente lembrado por uma criança. E a morte violenta é quase sempre a razão pela qual essas lembranças se revelam. Além disso, os detalhes com que a morte é descrita estão completamente fora do alcance de conhecimento de uma criança pequena. Outra forma de conhecimento que ultrapassa a experiência é a possibilidade de as crianças terem de falar uma língua desconhecida. Como as línguas exigem meses e anos de repetição e prática para serem apreendidas, a ciência fica sem meios de explicar como alguém, especialmente uma criança, pode falar uma língua da qual nunca tomou conhecimento. Contudo, no contexto de vidas passadas, esse é simplesmente outro exemplo de que algo foi aprendido no passado e que é trazido até o presente. O caso documentado que mostramos abaixo e que foi publicado no Reincarnation, The Phoenix Fire Mystery, é uma ilustração impressionante deste fenômeno. Para a grande perplexidade do Dr. Marshall Duffy, famoso médico de Nova York, e sua esposa Velmina, seus pequenos gêmeos conversavam entre si numa língua desconhecida. As crianças foram levadas para o Departamento de Linguística da Universidade de Colômbia, mas nenhum dos professores ali presentes soube identificar o que falavam. Por acaso, um professor de línguas mortas que passava por ali ouviu e descobriu, espantadíssimos, que as crianças falavam em aramaico, língua comum no tempo do Cristo. Ninguém tem dúvida de que as crianças não poderiam ter aprendido aquela língua em casa, nem em qualquer outro lugar, já que se trata de uma língua morta. E as crianças não estavam apenas repetindo algumas palavras, conversavam em um aramaico perfeito, com um vocabulário avançado e apropriado, a ponto de especialistas poderem reconhecer a língua.
Casos perfeitos como esse são raros, mas às vezes a criança diz palavras isoladas em outra língua, ou termos muito antigos. Quando Chase me contou sobre sua vida na época medieval, ele empregou um termo raramente usado hoje em dia, mas perfeitamente em voga na época em que estava recordando. A perspectiva da criança na história também é um indício para a lembrança de vida passada. O fato de falar como alguém que está realmente na situação que descreve, vendo, sentindo, vivenciando do ponto de vista de outra pessoa, é revelador. A perspectiva visual pode ser friamente realística, como quando Blake se viu sendo atropelado por um caminhão, ficando sob as rodas, ou quando Lua viu as bolhas subindo acima dela, enquanto morria debaixo d'água, olhando para a ponte brilhante. Essas descrições visuais são tão perfeitamente sintonizadas porque as crianças estão realmente vendo do ponto de vista de que seus corpos estão momentaneamente enxergando através de olhos da pessoa que foram em outra vida. Outra nuance de perspectiva para a qual se deve estar atento diz respeito às emoções que a criança está descrevendo. Se ela está lembrando de uma vida passada como um adulto, pode fazer menção a emoções maduras, preocupações que estejam além da compreensão de uma criança em idade pré-escolar. Chase descreveu seu pânico e confusão no campo de batalha, sua preocupação com a mulher e os filhos. Algumas crianças que lembram de suas vidas passadas e das suas mortes também sabem o que lhes acontece imediatamente depois da morte. Ocasionalmente falam da perspectiva de um observador onisciente, fora do corpo que acabam de deixar para trás, ainda vendo e ouvindo o que acontece à sua volta. Após ter sido atropelado por um enorme caminhão, Blake lembrou que fora levado para um hospital. É provável que ele estivesse inconsciente ou morto naquela hora, mas ainda assim inconsciente do que acontecia em torno do seu corpo. Ravi Shankar, que não é um músico, que se lembra de ter sido assassinado, contou aos pais exatamente onde os assassinos haviam deixado o corpo, decapitado. Os arquivos policiais confirmam que ele estava certo. Esses relatos de percepções extracorpóreas coincidem com os milhares de adultos e crianças que tiveram experiências de morte aparente. Como a consciência contínua no tempo e no espaço, estendendo-se da morte ao nascimento, as crianças podem lembrar de descrever eventos que aconteceram em qualquer ponto desse espaço. Não fique surpreso se seu filho descrever a rotina no paraíso, visitas de senhoras cintilantes, ou parentes falecidos, ou como escolheram você como pai e mãe. Com a mesma clareza e tom de voz que usam para relatar eventos de vidas passadas. Ou talvez você fique estarrecido ao ouvir seu filho descrever casualmente eventos que aconteceram com você meses ou anos antes de você concebê-lo. Eventos dos quais você jamais falou até que já havia se esquecido. Certo? Como é que explicam-se isso? Lembram do caso do garoto que descreveu a mesa onde os pais sentaram e ele não havia nem nascido? É por aí. Negar uma coisa dessa é teimosia. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês amanhã, com todo carinho. Abraços.